As paz a todos os irmãos da Igreja Unidade em Cristo, espalhada por todo o Brasil. A minha unidade com a igreja é em Cristo. Quero contar para os irmãos, nós estamos indo para a Chapada de Guimarães, eu e a Aurora, está gravando. Nós vamos socorrer uma pessoa que veio do Triângulo Mineiro, passando uma luta, está aqui na Chapada, foragida do esposo. O esposo quer matar essa pessoa e ela está aqui na Chapada com 2 filhos. E achei por bem, diante desse quadro, diante do sonho que eu tive essa semana, de postar na rede social como um aviso de Deus, sem pretensão, sem soberba e sem vaidade, em nome de Jesus. Dia 2 para o dia 3 de fevereiro, do dia 2 para o dia 3, eu tive um sonho. Acredito que foi Deus que colocou na minha mioleira esse sonho. Dormimos ali por volta de meia-noite, e durante esse período de meia-noite às 4h30 da manhã, eu sonhei que eu estava em Jerusalém, olhando para a mesquita que tem o telhado de ouro, né? Domo ali da rocha. Eu estava atrás do muro da lamentação, olhando para a mesquita, e eu olhava à minha esquerda, tinha um homem com uma luneta, olhando atentamente para dentro da mesquita. Ele olhava dentro da mesquita, olhava para mim, olhava para dentro da mesquita, olhava para mim, e de repente ele disse: presta atenção, tire os seus olhos dos acontecimentos que estão no mundo e olhe para Jerusalém, pois Jerusalém é o ponteiro no relógio mundial de Deus. E ele disse, perguntei a ele por quê. Ele disse para mim: preste atenção, veja. De repente um homem que estava ali em volta do Muro das Lamentações começa a tocar um tambor, um atabaque, e começa a tocar com muita veemência, com muito rigor. Ele toca essa atabaque, e uns 30 homens que estavam em volta dele ali começam a dançar e a profetizar, e ele toca uns 1 minuto, 2, 3, eu não sei bem, até que todos caem no chão, caem por terra. Acredito que caíram debaixo de uma unção do Espírito de Deus. Eu não caí, mas eu pensei comigo no sonho: eu vou fazer de conta que eu também senti esse impacto, vou cair no chão e vou observar tudo que está acontecendo aqui. E o homem que tocava atabaque, que tocou atabaque veementemente, e era um louvor, alguma coisa que eu não entendia a língua, e ele veio andando no meio dos homens caídos no chão, e eu com os olhos abertos fitava e tentando ver o que ele iria fazer. Ele veio na minha direção, me virou de barriga para cima, assentou-se sobre o meu ventre, deitou sobre mim, colocou os olhos nos meus olhos, o nariz no meu nariz, a boca dele na minha boca. E eu tentei reagir porque achei estranha aquela posição desconfortável que eu estava, e ele em cima de mim. E eu pensei ali, esse homem vai me violentar. Pensei alguma coisa, tentei reagir, e ele disse: Deus te domina agora. Ele usou essa frase: Deus te domina agora. E eu parei fito, olhei nos olhos dele, e através dos olhos dele eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus. Eu vi num relance, num segundo, eu vi os céus, eu vi o infinito, e eu vi a glória de Deus através dos olhos dele. E nesse interim, através dos olhos dele, deitado ali, dominado por ele agora, pelo poder de Deus, o poder de Deus que não me dominou na hora do louvor, mas me dominou ali naquele momento que ele não me subjugou, mas ele me dominou. E eu olhava na íris dos olhos dele, e então, olhando, ele disse: agora preste atenção no que você vai ver. Veio um homem com as mãos mirradas, mãos pequenas, e todo leproso. A arcada dentária do homem era invertida, os dentes superiores eram embaixo, os de baixo eram em cima, deformado, leproso e com a mão mirrada. Esse homem veio andando, e ele disse: preste atenção nele. E eu olhei atentamente para ele, dizendo: é um leproso, um doente, e me compadeci dele. E esse homem veio na minha direção, e aquele profeta disse, a voz profética disse:
Essa é a igreja do Brasil. Esta é a igreja do Brasil. Ela está leprosa, com as mãos mirradas, com a arcada dentária invertida. E eu perguntei a ele o que significa a arcada dentária invertida. Ele disse: são músicos, cantores do seu país, que estão enriquecendo com a música, estão enriquecendo, ficando famosos, ricos, milionários no seu país, e a mão de Deus será contra eles nesses dias. E eu, perplexo debaixo daquilo que eu via, eu perguntei: mas o que significa então a arcada dentária invertida? Ele disse: é a boca que era para o louvor, ela está invertida. A glória é para o homem, a glória é do homem. E eu perguntei: e a mão mirrada? O que é a mão mirrada? E o que é a lepra? Ele disse: são pastores do seu país, a sua nação, aonde você mora. Os pastores estão com as mãos mirradas. Eles só querem receber. Eles não têm mão para dar ao povo. Não tem. E a lepra é adultério. Há muitos, ele disse, muitos, a maioria dos pastores da sua nação estão no altar em adultério. E eu pranteei, e eu gritei, e eu chorei, e eu dizia: não é verdade. Ele diz: presta atenção o que vem agora. E esse homem da mão mirrada, a voz profética me disse: estenda para ele, ofereça a ele 2 moedas. E eu ofereci 2 moedas para ele, de R$1 cada moeda. E ele, com as mãos mirradas, ele fez um som terrível. A igreja gananciosa, a igreja mesquinha, ela fez e avançou nas moedas, com a mão mirrada segurou, mesmo leproso. Ele queria dinheiro do povo. E ele disse: vê agora o que você vai ver. E eu olhei à direita do homem e à minha esquerda havia uma cadela leprosa, uma cadela toda de lepra na sarjeta, e ela estava no cio. E o homem leproso, com a mão mirrada, com a arcada dentada, se uniu à cadela numa relação sexual. E ele disse: a igreja do seu país se relaciona com demônios. Irmãos e irmãs, eu falei diante da igreja que eu pastoreio, eu falei com os irmãos que Deus pode riscar o meu nome do livro da vida se eu minto, se eu invento, se eu crio esse sonho. E eu desesperado, gritando que não, e ele diz: preste atenção, observe o que você vai ver agora. E ele me leva para um hospital, um pronto-socorro, e tinha uma fila de cadeiras, 7 cadeiras, havia 2 moças sentadas nessa cadeira. Na 4ª cadeira, uma menina, filha de Jonathan Bush. Viu, Jonathan? Você que está aí nos Estados Unidos ouvindo, eu vi no sonho a sua filha sentada na 4ª cadeira, e na última cadeira uma outra menina que eu não sei quem era. Havia uma mulher dando estudo bíblico para as 2 meninas. Me parecia, eu falei com a Aurora, ser uma pastora de Uberlândia, mas eu não vi o rosto dela. Ela estava de costas, e a voz profética disse: não é hora mais de dar estudos bíblicos à igreja. É hora da igreja viver o que ela já tem recebido. Nisso, essa mulher, que parecia ser, não afirmo, uma pastora de Uberlândia, ela caiu com o rosto em terra, profetizando, e a voz profética disse: esse momento é o momento da profecia se cumprir. E eu perguntei: o que significam as 7 cadeiras? O que significa as 2 crianças? E ele disse: as 2 crianças são crianças que estão longe de seus pais. São crianças que não estão amparadas pela família. E a voz profética disse: a igreja que é considerada agora abandonada, a igreja que não tem aparência, a igreja que não tem luxo, a igreja que não tem ouro, a igreja que não tem riquezas,
Essa igreja é a igreja que vai ser levantada na última hora. Essas duas crianças representam a igreja que verá e passará pelo arrebatamento da igreja. Oh, xarabacantionei, aleluia. E eu perguntava à voz profética o que era as 7 cadeiras, e ele disse: são as 7 trombetas. As 7 cadeiras significam as 7 trombetas. E eu então me antecipei e perguntei: as crianças significam que já tocou alguma? Qual que tocou? A de lá ou a de cá? A 4ª trombeta já soou? E ele disse: cala e ouve. Mandou eu calar e disse: cala, ouve e observa. Vocês estão na meia hora de silêncio. Você que tem Bíblia, meu irmão, pega na tua Bíblia, vê o que é a meia hora de silêncio no céu. E eu então calei a minha voz, e ele disse: agora vê e vem mais uma vez, e vê mais uma vez. E eu voltei na visão, no sonho, eu voltava a Jerusalém, voltava naquela colina, no Domo da Rocha, o homem com a luneta, olhando para dentro do templo. E ele disse: agora preste atenção. E eu olhei e vi como se fosse um flash que mostrava uma cena e outra, rápido, rápido, rápido. E eu olhei e prestei atenção. Debaixo do templo de Salomão, a mesquita também, né, muçulmana, debaixo daquela região, embaixo representava o globo terrestre. E milhares de pessoas correndo na terra, procurando um buraco para entrar. Eu vi no sonho, eu vi na visão, pessoas entrando em locas, em buraco. Eu vi mães puxando filhas, entrando no buraco aonde a filha estava escondida. E eu vi pessoas da igreja, que eu sou pastor, dentro dos buracos. E eu perguntei: o que é isso? Ele disse: o arrebatamento da igreja aconteceu, e estes foram deixados para trás. Irmãos, eu gritei, e ele se levantou de sobre mim, na visão, no sonho, voltou à parte inicial. Ele se levanta de sobre o meu dorso, me dá uma roupa e um cajado e diz: vai e conta a voz profética. E eu falei que não ia contar, que eu não falaria, e ele disse: você vai ser rejeitado, ministério profético não é bem aceito, mas vai e conta, pois esta é uma palavra te dada para os últimos dias. E eu saí, e aqueles homens que estavam ali caídos se levantaram e começaram a me rejeitar e dizer: tudo bem, que foi você escolhido para contar, mas nós não queremos te ouvir, porque você não é judeu, porque você é gentio. E eu então voltei para eles e disse: em Jesus, eu não sou judeu, eu sou filho de Abraão, enxertado em Jesus Cristo. Peguei o cajado, a roupa que ele me deu, bem colorida, uma túnica colorida, parecido com uma roupa da tradição cuiabana, e disse: eu vou, mas eu quero um sinal. E eu acordei, deitado de barriga para cima, 4:30 da manhã, e eu acordei com muita dor no meu dorso. E a Aurora, minha esposa, que está gravando aqui na estrada de Chapada, a Aurora é testemunha. Até hoje me dói o peito. Ontem no culto à noite, enquanto eu pregava, a dor voltou fortemente. Eu saí pela casa e fui na sacada, orei a Deus. Eu senti como se Deus tivesse passado por ali no meu quarto, na minha casa, e a impressão que me dava é que ele estava indo. E eu clamei, amados, 4:30 da manhã, e disse ao Senhor: não me deixe sozinho, não me deixe sozinho, me dá um sinal e eu contarei, porque eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a perder nessa vida. Então, amados que vão receber, que vão ouvir esse vídeo, não sei quantos minutos deu, eu procurei ser fiel, não meditei nada, não anotei nada, está tudo aqui na minha mioleira. Se Jesus Cristo voltar hoje, você vai ou você fica? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida eterna, e sobre esta pessoa permanecerá a ira de Deus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 36. Você tem o Filho? Obviamente você deve ter a vida, você deve falar da vida, suas ações devem ser de vida. Se você tem o Filho, suas atitudes, sua conversa, suas finanças, seu dízimo, sua oferta, você é fiel, você não trai a esposa, você não adultera, você não fica com rapazes, crentes ou não, você é santo, você é santo.
Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu termino aqui, não sei o tamanho que deu aí essa gravação, e peço a Deus que leve onde Ele quiser esta gravação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, estamos chegando na Chapada. Beijo.